Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de teoria dos números, na aula de hoje nós vamos falar sobre a ordem no conjunto dos inteiros. Aqui a gente já vai explicitar o conjunto dos números inteiros através da simbologia usual. Nós temos que o conjunto dos inteiros é infinito para o lado esquerdo, infinito para o lado direito, tá? Composto por números negativos, o zero, e composto por números positivos. A gente viu, tá, com relação à classe de equivalência, que cada classe equivaleria, ou a classes iguais, né, equivaleria a um número. Por exemplo, a classe A igual a B equivale ao zero. Né? A classe 1, 2, 2, 3, 4, 5 equivale ao 1. E assim por diante. Né? Então, nós temos que as classes correspondem a um número no conjunto dos inteiros. E aqui eu estou explicitando através, né, da simbologia usual que a gente tem. Então, muitas propriedades do conjunto dos inteiros se originam do fato de escrevermos ela nessa forma aqui usual. Tá? Tal ordem pode ser expressa através de uma ordem que a gente chama de A menor que B, né? A menor do que B. Significa que A está à esquerda de B. Por exemplo, ó, o menos 2, como está à esquerda do zero, então é menor do que o zero. O menos 1, como está à esquerda do 2, ele é menor do que o 2. Então, todo número que está à esquerda é menor do que o próximo, que está à direita. É mais ou menos isso a relação de ordem, tá? A relação A menor que B é equivalente a dizer que B menos A, tá? Isso aqui é equivalente a dizer que B menos A é um número inteiro positivo, ou seja, B menos A é maior que zero, tá? Ou seja, ele pertence ao conjunto dos naturais. Ele é um número natural, ele é um inteiro positivo. Toda propriedade dessa relação A menor que B pode ser derivada da existência de um conjunto dos inteiros positivos. Neste caso, é o conjunto dos naturais. A gente vê que quem é maior que zero aqui, ó, 1, o 2, o 3, tá? O zero a gente conclui que ele é natural, mas a gente está trabalhando com os naturais asterisco, né? Exclusivamente positivo, inteiro positivo. E aí surgem as seguintes propriedades, ou chamados axiomas. Quais são eles? Ó, que resultam da relação de ordem nos inteiros. Da ordem, né? Não relação ainda, porque a gente não definiu a relação ainda. Mas quais são os axiomas? A fechadura, x e y são positivos, então x mais y e x vezes y são positivos. Ou seja, somando dois números positivos é sempre positivo, multiplicando dois positivos é sempre positivo. Ok? Então, esse é um axioma que depende da relação, da ideia de ordem. A tricotomia. Para cada A pertencente aos inteiros, vale uma e somente uma das seguintes alternativas. Ou A é positivo, ou A é igual a zero, ou menos A é positivo. Né? Dizer que o menos A é positivo é dizer que o oposto, né, está fazendo parte. Ou seja, existe, ele é positivo, ele é negativo, ou ele é igual a zero. É a mesma coisa desses três. Desse modo, A menor que B, se somente se B menos A pertence aos naturais. Ou equivalente, A menor que B, se somente se existe um N pertencente aos naturais, tal que B mais N é igual a A. Essa aqui é a mesma relação lá que a gente já viu lá, definição de menor que, lá dos naturais, tá? Há outras três relações de ordem denotadas por. Então, nós temos mais três relações de ordem. Quais são elas? O maior que, a gente aqui tinha um menor que, né? A gente tem o maior que, ou maior do que, denotado por A maior do que B, se somente se ocorre se o B for menor do que A. A outra relação que a gente tem é maior ou igual do que B, A maior ou igual do que B. Denotamos, eu coloquei aqui A maior que B, mas é A maior que B ou A igual a B.
né? A maior ou igual, ou ele é maior ou ele é igual. E A menor ou igual a B, ou ele é menor ou ele é igual. Tá? Então, somente se acontece uma dessas duas. E delas surgem, né, algumas propriedades desses axiomas. Quais são as propriedades de ordem em Z que levam à relação de ordem dentro do conjunto dos inteiros? Sejam A, B, C pertencentes aos inteiros, então valem as seguintes propriedades. 1. Para todo A pertencente a Z menos o asterisco, ou menos o zero, desculpa, né? Menos o. Eu chamo o asterisco o zero, né? Mas é menos o zero, conjunto que tem o zero. A ao quadrado é maior que zero. Ou seja, todo valor positivo ou negativo, não importa, quando é A ao quadrado, quando ele fica ao quadrado, ele se torna positivo. Portanto, 1 maior que zero, né? É um dos casos aqui que acontece essa propriedade. Transitividade. Se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Isso aqui também vale para os naturais, né? Então, vale também para os inteiros. A transitividade. Se eu tenho um número menor que outro, e outro menor que outro maior ainda, né? Então, o primeiro é menor do que o terceiro aqui que eu comparei. Terceira propriedade. Se A é menor que B, então A mais C é menor que B mais C. Ok? Se A é menor que B e C maior que zero, então A vezes C é menor que B vezes C. Ou, por outro lado, se A é menor que B e C é menor do que zero, então A vezes C é maior que B vezes C. Também dentro das propriedades tem a tricotomia. Ou A é maior que B, ou A é menor que B, ou A é igual a B. Tá? Que a gente já tinha colocado ali em cima, mas aqui é interessante. O A é menor que B, ou A é igual a B, ou A é maior que B. Então, vale uma e somente uma dessas três, ok? Dentro dos inteiros. As demonstrações, como eu já fiz as demonstrações, né, parecidas, né? Algumas são parecidas. A transitividade já mostrei, a tricotomia já mostrei para o conjunto dos naturais. Então, fica aí como exercício para vocês. Mostrar que vale também para os inteiros. É o mesmo raciocínio, tá? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês façam. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula.